Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, sabe? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Então, cá estamos nós ao vivo, em cores, mais uma vez com você, não é? Ó, você sabe que quando começou o mês de setembro, eu logo falei aqui que a gente ia bater muito nessa tecla aí por conta do Setembro Amarelo. Você sabe que os números são alarmantes, nos deixam preocupados, se bem que a gente não fala sobre o assunto somente no setembro, a gente fala o tempo todo. Desde quando começou esse programa, há 6 anos praticamente, a gente está sempre abrindo espaço para esse tipo de assunto. Por quê? Porque nós entendemos que faz parte a comunicação, não é? O nosso papel. A comunicação faz parte dessa engrenagem aí, para que a gente possa reverberar tanto as notícias como também a parte orientativa. A parte orientativa, por sinal, é o carro-chefe desta noite aqui. Foi por isso que nós convidamos aqui a Mileide de Oliveira, que está aqui com a gente, e Mileide Oliveira, isso mesmo. Ela é psicóloga, está lotada lá na SES, Secretaria de Estado de Saúde, e vai contribuir conosco nesse sentido que eu falei da orientação, porque nós sabemos que orientação com informação, com isso a gente consegue promover uma mudança, ainda que lenta, mas uma mudança, já que quanto mais bem informada a pessoa é, melhor ela tem como proceder e agir diante de algumas situações, como essa, ou como essas, depressão e as consequências da depressão, não é? Enfim, fique bem atento que o programa Opinião só está começando e com essa pegada aí de falarmos sobre o Setembro Amarelo aqui no seu programa Opinião. Professor Lourenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, a você que é a razão maior do nosso programa, muitíssimo obrigado. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão aí, quer participar conosco, interaja com a gente. 99932-2529 está na tela e a gente abre espaço, evidentemente, e assuntos pertinentes a essa pauta de hoje. Ok? Mileide Oliveira. Muito bom tê-la aqui, boa noite, obrigado pelo carinho, do aceite, né? Obrigado por aceitar. A gente trocou muita figurinha quando estávamos marcando essa entrevista aqui, e eu já a deixei tranquila de que o assunto aqui é mais puxado para orientação do que qualquer outra. E é por conta disso que eu já abro perguntando: as pessoas pecam muito? Quando eu falo as pessoas, não são aquelas que estão em estado depressivo. As pessoas como um todo, no dia a dia, pecam muito, deixam passar batidas situações como alguém está muito introspectivo, a gente não dá muita moral, muita importância, sendo que se houvesse a importância, a atenção, talvez a gente poderia contribuir e, quem sabe, até evitar uma tragédia, não é? Como que você avalia isso aí, se a gente, os simples mortais, se a gente pudesse agir, como que a gente pode agir, como que a gente pode identificar? Lourenberg chegou triste, tristonho aqui, e hipoteticamente, viu, gente? Tristonho, aí ele está rindo, então ele não está triste. Mas, hipoteticamente, o Lourenberg chega tristonho aqui. Boa noite, professor Lourenberg. Não respondeu. Boa noite, professor. Aí eu faço um gracejo, conto uma piada do Santos que perdeu, alguma coisa assim, ele é santista, e ele não dá moral. Aí eu vejo que eu posso perceber, ou não, que ele está com algum tipo de problema. Pode ser coisinha simples, como também não. Eu queria que você absorvesse essa minha analogia aqui, com esse exemplo, e
passasse algumas dicas aí a quem está nos assistindo nesse começo de programa. Boa noite. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg e todo mundo que está assistindo a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo espaço que vocês abriram para a gente estar aqui, falando sobre um assunto que é muito importante, né? Que entrou em alta de uns tempos para cá, embora seja um grande tabu pela maior parte do tempo. Então é muito recente essa abertura que a sociedade tem dado para os assuntos da saúde mental. Então é muito, muito valiosa essa oportunidade, né? Então, já entrando nesse assunto com as suas colocações, Paulo, eu diria o seguinte, nós atualmente vivemos uma sociedade muito individualista, muito acelerada, em que está todo mundo muito atarefado, falo inclusive por mim, tá? Me colocando nesse lugar. A vida parece que tem 1001 demandas, né? E a gente foi perdendo muito do senso de comunidade, de coletividade. Então a gente foi ficando cada vez mais encerrado nas nossas casas, só com a unidade, né, da família nuclear ali, sem nem tanta participação da família extensa muitas vezes, né? Claro que isso varia, né, de lugar para lugar, dependendo das classes sociais, das culturas, isso varia. Mas de modo geral, assim, a sociedade ocidental, ela tem essa marca do individualismo, né? E da busca desenfreada por objetivos, né? Então, isso faz com que a gente se afaste uns dos outros, que a nossa atenção ao outro fique mais prejudicada, né? E, sim, algumas situações como essas possam passar batido, né? Além do que, a gente tem um imperativo da felicidade constante, né? Como se a gente tivesse que estar bem e alegre o tempo todo. E acho que é uma coisa importante da gente salientar, né, que quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de positividade 100% do tempo. A variação das emoções, ela é extremamente natural. Você ficar mais triste, introspectivo, com situações que te abalaram, né, diante de uma ofensa, isso é absolutamente normal. A gente estranha quando há um sorriso em 100% do tempo, né, diante de situações que essa reação pode ser julgada como inadequada. Agora, adoecimentos, aí a gente já está falando de uma outra coisa, né? Quando você deu desse exemplo com o Lorenberg, se é um dia que ele chega cabisbaixo, tristonho, né, a gente tenta puxar um assunto e ele está mais ali na dele, não está querendo conversar muito, isso é um sinal de alerta? Pô, claro. Por termos um vínculo, por termos aí uma relação, né, algum tempo. Exato, a gente estranha, assunta, né? Mas pode ser absolutamente normal um dia mais cabisbaixo. Um dia, mas se for com a constância... Exato, aí o alerta fica diferente, que é um tempo prolongado com esse aspecto emocional, né? Com essa vivência, por exemplo, com essa tristeza, entre outras, né, situações. Entendi, que ótimo. Se deixar, eu disparo a falar, tá, não é para falar mesmo, é para falar mesmo. Quanto mais formas de exemplificar tudo, melhor, que a gente está ilustrando para quem está assistindo, para quem está acompanhando aí. E ilustrar é uma forma boa porque a gente acaba fugindo da tecnicidade ou tecnalidade, né? Da formação, do formato técnico da explicação. Então, por isso que eu peço exemplos. E, gente, por favor, estão me ligando aqui, perguntando o que aconteceu com o Lorenberg. Não é, eu só dei um exemplo só. Ele não está moribundo, não está jururu, ele está de boa. Peguei um exemplo para passar para a nossa gloriosa entrevistada uma hipotética situação. O Lorenberg está de boa, feliz da vida. Para ver o Lorenberg mal-humorado, a gente está quase 6 anos juntos aqui, eu nunca vi. Eu já peguei no calo dele, já falei um monte de coisa. Ele de boa, tranquilo. Não tem como fazer ele ficar. Pelo menos até hoje eu não descobri uma forma de deixar ele zangado. Uma hora eu vou descobrir aí, tomara que não seja no ar, porque senão eu posso levar um... Mas, brincadeiras à parte, o Lorenberg está de boa. Professor. Psicólogo, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós estamos ganhando e ganhando muito com a sua presença. O amigo telespectador está ganhando e ganhando muito com a sua presença.
Psicóloga, eu vou aproveitar exatamente essa resposta que a senhora acabou de nos dar, até para pedir, ou provocá-la, provocar sempre no bom sentido, o aprofundamento maior disso. E antes de pedir o aprofundamento, eu vou citar aqui um trecho de uma fala que a senhora deu, ou fez, agora neste mês, no dia 11. Eu encontrei lá no site da própria Secretaria de Saúde. A senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, precisamos ficar muito atentos uns aos outros. A disponibilidade de acolher os outros. Escutar de verdade, sem necessariamente colocar a sua experiência no que o outro está falando. Fecham aspas. E aí vem a minha pequena provocação, e provocação sempre no bom sentido. Como que é escutar o outro em tempo de narcisismo forte, ferrenho? Como ouvir o outro quando ao meu lado, à minha frente, está o celular? Que hipnotizado, eu estou frente do celular, ligado ao celular e não desligo dele de forma nenhuma. Como não dar a minha experiência diante de uma dificuldade do outro, uma vez que nós aprendemos a falar e nunca aprendemos a ouvir. Recentemente eu tinha ouvido uma fala, recentemente não, já há algum tempo, porque o Rubem Alves não está mais entre nós. Ele dizia, quando as pessoas perguntavam para ele que queria uma aula de retórica, ele falou, por que não pedir uma aula de escutatória? É muito mais importante do que a aula de retórica. E aí eu venho provocar a senhora mesmo. Como que é escutar diante de um momento da individualidade acirrada? E dessa competição aqui. E dessa competição aí. Extremamente desafiador. Que bom trazer o Rubem Alves para essa conversa, escutatória. Faz tempo que eu não escutava essa palavra, maravilhosa. É desafiador, né? Quando a gente fala das relações, a comunicação, né, ela é uma das principais ferramentas, né, para o desenvolvimento das relações. E a gente tem, de fato, né, uma mania de falar muito mais da gente a partir da nossa perspectiva, né? E quando eu falo disso, eu sempre trago para o coletivo, porque eu tenho essa compreensão de um ser humano que ele é sempre contextualizado, né? Um sujeito que ele é sempre social, histórico, cultural, né? Não necessariamente como um produto, como uma coisa direta, né? Como produto do meio, não é exatamente isso, mas que se faz na relação com esse mundo que é material, que é simbólico, né? Então, considerando, né, o que eu disse anteriormente sobre uma sociedade mais individualista, mais em que a gente está autocentrado, né? O celular como um aplicativo ali, uma ferramenta que é particular, cada um tem o seu, não é como o telefone fixo da família que a gente tinha antigamente, né? Que todo mundo fazia uso do mesmo. Não, hoje todo mundo tem o seu celular, que tem as suas fotos, suas contas bancárias, suas conversas, né? Então, se a gente for aprofundar no uso do celular, essa conversa vai, inclusive, bem longe. Mas, focando na parte da escuta, né, Laurenberg, acaba sendo muito desafiador. Porque se a perspectiva é sempre nossa, quando eu falei isso foi no podcast, né? Exatamente. Quando eu falei isso, era porque muitas vezes quando a gente está ouvindo o sofrimento do outro, às vezes a gente fala, não, mas eu já passei por isso, né? E comigo foi assim, assim, assim. É preciso tomar um cuidado, porque às vezes essa experiência pode ajudar o outro, em alguma medida, talvez sim, mas eu tendo a achar que ela é mais perigosa porque a gente quer que o outro sinta, pense e reaja como a gente. E às vezes ele só está precisando de um lugar de escutatória, né? Um lugar onde ele possa ser ouvido e compreendido. Eu posso não concordar, inclusive. Eu posso achar um absurdo a pessoa estar sofrendo pelo que ela está me dizendo que está sofrendo. Mas não me cabe julgar. Se é o sofrimento do outro, é preciso
ali tem uma postura de escuta. E aí, nesse mesmo podcast, eu até falei sobre, repare em você sobre como é que está a sua disponibilidade para escutar o outro de verdade, né? Porque, às vezes, a gente não está num bom momento, inclusive, né? Então, acho que é desafiador, sim, porque a gente está mais acostumado a falar. A gente passa por períodos do desenvolvimento em que é esperado que a gente seja mais egocêntrico mesmo, mais centrado no próprio eu. Mas na medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, é esperado que nessa relação social que a gente tem com tantos outros à nossa volta, a gente vá exercitando o poder de escuta nessa postura de acolhida, de acolhimento, né? Por isso que eu usei o termo escutar de verdade. E não faz de conta, né? Eu estou te escutando, mas já pensando em outra coisa, né? É um escutar genuíno, assim. Eu acredito que é possível, pode ser desafiador, mas a gente... É treino também. Aprender a falar, aprender a conversar nessa perspectiva é treino. A gente aprende a escutar, né? Não, às vezes a gente não tem, infelizmente, como sugeriu o Rubem Alves, um curso de escutatória, mas talvez fosse bom que a gente tivesse. E tem a escutatória falsa, fake, que é aquela, meu modo de interpretar, que é aquela que Lohrenberg, vou pegar o Lohrenberg para Cristo hoje. Lohrenberg chegou triste, tristonho aqui e tal, aí eu provoco, ele acaba falando algumas coisas, né? Ele acaba falando... E ao invés de eu escutar, já pensando de uma forma de amenizar essa angústia dele, eu já começo a lembrar de algum evento que eu possa ter, pelo qual eu possa ter passado, e como que eu fiz, e já induziu o Lourenço, faz isso que eu fiz é batata, faz isso que eu fiz, sabe? Aí eu como transferir a minha hipotética solução para o Lohrenberg, como se a realidade dele não fosse outra, como se ele não fosse outra pessoa. Então existe essa escutatória. A minha forma de pensar, a escuta poderia ou deveria ser, e aí você me diz se eu estiver falando bobagem aqui também, viu? Desprovida de julgamento, porque se eu começar a julgar o que ele falou, então que de amigo eu sou? Eu não sou, eu estou aqui mais para prejudicar, piorar do que realmente ajudar, né? Então é importante fazer esse tipo de abordagem, mas sem julgar, não é? Sem julgamento, sem discriminação, sem preconceito, né? Porque isso tem de montes por aí, né? A gente tem uma sociedade muito marcada pela discriminação, que é uma forma de violência, né? E se a gente traz isso para a escuta, a gente cai no julgamento, né? E por isso não funciona. É até, inclusive, um dos grandes benefícios da psicoterapia, né? Que a gente, como serviço, né, da psicologia, é exatamente o fato de que a gente oferece uma escuta desprovida desses julgamentos, de preconceitos, né? E para a pessoa se sentir livre para, de fato, falar das suas angústias, né? E, gente, o ser humano, ele é complexo, ele guarda as suas sombras, ele guarda, né? Sem um ambiente seguro, a gente não consegue trazer isso para a conversa, a gente não consegue trazer para a luz, para a gente olhar de fato para isso, né? Para a gente poder aprofundar nisso. Então, é muito importante que seja sem julgamento. A Mileide é psicóloga e eu quero aproveitar isso para dizer o seguinte, para fazer uma pergunta. Nesse aspecto, especialmente quando envolve depressão e nessa luta que a gente tem que ter de tentar ajudar o próximo, para evitar até o pior, né? Até o pior. Onde vai o trabalho da psicologia e onde entra a psiquiatria? Nós tivemos aqui, há uma semana aqui, uma psiquiatra, doutora Ponciani, qual que é o primeiro nome dela? Ocicleia. Doutora Ocicleia, uma aula aqui também, a gente explorou bastante o conhecimento dela, só que ela já está na parte do tratamento da doença, psiquiatria propriamente, né? A psicologia também é uma forma de tratamento, mas voltada para o, sei lá, eu queria que você explicasse direitinho aí, até onde vai o trabalho da psicologia e até onde entra a psiquiatria, ou ambos se convergem, se comunicam? Eles podem ser acompanhamentos concomitantes,
né? Mas não necessariamente. Em alguns casos isso vai ser mais necessário. Geralmente quando tem um adoecimento já estabelecido e quando tem sintomas muito proeminentes aí que já está prejudicando, né, a vida, o cotidiano daquela pessoa, e aí entra a medicação como uma ferramenta, né? A psicologia, ela tem uma condução muito diferente, né? Tanto é que você pode fazer psicoterapia sem estar adoecido, para fins de autoconhecimento, para lidar com desafios, para ter esse espaço de reflexão. Também é um espaço para acolhida desse sofrimento que já tem um adoecimento embutido. Eu acho que é até importante fazer essa diferenciação, né? Porque a gente fala assim que sofrer todo mundo sofre. Sofrimento é inerente a vida humana. A gente nasce já de uma situação difícil ali, né? Já diriam aí os psicanalistas que já ali é o primeiro trauma no sentido de que é difícil, é doloroso, não é fácil nascer, né? Não é fácil crescer. Tem muitas dores aí nesse percurso. Então, sofrer, a gente sofre. Todo mundo sofre. Agora, adoecer já é uma outra condição. Aí é quando a gente já tem uma situação de um sofrimento que está cristalizando, está perdurando no tempo, está causando um prejuízo significativo para a vida dessa pessoa em diversos contextos. Aí a gente fala de um nível de adoecimento. Embora a gente não fale em doença mental, a gente fala de transtorno mental, né? Termo oficial, como transtornos mentais. Mas falando desse processo de saúde e doença, né? E a psicologia entra tanto numa coisa preventiva, né? Num trabalho preventivo, trabalho de autoconhecimento, como em intervenções quando já há uma patologia ali instalada. E aí é um trabalho que pode ser concomitante ao do psiquiatra. É inclusive bom que a gente converse, a gente pense o caso conjuntamente, dizer, olha, vamos pensar se essa medicação está sendo a mais adequada, a dosagem, né, o tipo mesmo, se uma outra categoria, enfim. E concomitante não só entre a psicologia e a psiquiatria, como a psicanálise, né? Porque nós estamos falando, eu não falei a psicanálise, né? O psicanalista, tem o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, né? Eles, de alguma forma, ainda que talvez distante, né? Porque a gente tem que realmente separar, existem diferenças muito grandes, né? Mas a gente sabe que ao cabo eles acabam se convergindo, né? Sim, a psicanálise é um outro universo que está próximo, está dentro, mas tem uma outra lógica, né, de funcionamento. Você pode ter psicólogos que são psicanalistas, né? Mas nem todo psicólogo é. E nem todo psicanalista é psicólogo, ainda tem essa. Mas tem aí uma formação muito específica, né? Para o cuidado à pessoa que está ali em sofrimento. Viu como é bom? Eu tinha essas dúvidas e eu sei que você também tinha, que está aí assistindo a gente, né? E é bom ter aqui para a gente dar uma explicada. Muita gente confunde as coisas, misturam, né? Mexe com psico, né? Psico. E aí acaba tendo essa confusão, fazendo essa confusão. Eu vou dar uma tréguazinha aqui no nosso bate-papo informativo e vou chamar o intervalo. Mas antes de ir para o intervalo comercial, devo lhe dizer que vem aí, é sábado, meu grande telespectador, vai acontecer aí sábado e você não pode perder. Neste sábado, o projeto Viva o Seu Bairro estará lá no Vitória Régia, em Várzea Grande. O evento será na Arena Vitória Régia, no caso, a partir das 3 da tarde. Diversos serviços sociais gratuitos e, chegue cedo, pois o atendimento é por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade lá na Arena Kids, tudo de graça. E a noite cultural traz o lambadão da banda Elos, ainda Christian Sanfoneiro, Douglas Cabral, DJ Roberto e ainda a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. Não se esqueça de preencher seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000.
Moradores aí dos bairros 15 de Maio, Jardim Primavera, Milton Figueiredo, Vila Operária, Santa Maria, vocês são nossos convidados. Projeto Viva o Seu Bairro, serviços sociais, cidadania e lazer e muita saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial, não é? E volta já já com mais bate-papo aqui com a gloriosa Mileide de Oliveira, psicóloga lá da Secretaria de Estado de Saúde. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião. Hoje a gente entrevista aqui a Mileide Oliveira, psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde, não é? Mileide está aqui, já houve um bloco, a gente discorreu sobre vários assuntos, ou de alguns assuntos, mas todos levados àquilo que a gente pretende, dar uma fomentada no aspecto de boa informação às pessoas que de uma forma direta ou indireta acabam sendo acometidas por depressão, esses males que nos afligem, os males modernos. Você sabia que a cada 40 segundos no mundo tem um dado, daqui a pouquinho eu vou para o GD, já vou para o GD, que é o Gazeta Digital. O Caroline colocou aqui, eu só vou me dizer que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Olha que dado, e no Brasil a cada 35 minutos ou 45 minutos uma pessoa, é horrível. Mas eu vou daqui a pouquinho abordar e aprofundar mais nesses assuntos e informações, chamar você para o GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Os deputados estaduais de Mato Grosso avaliaram de forma positiva o tom mais amável do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse tom que eles estão dizendo aí é aquele referente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante um encontro lá na 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nessa terça-feira. Para o parlamento, a aproximação pode representar aí uma retomada nas relações comerciais e principalmente abrir caminhos para o fim aí dessa tarifa que eles chamam de tarifaço, né, que foi imposto pelo norte-americano à produção brasileira. Alguns produtos brasileiros, na verdade, foram taxados aí. Em entrevista à imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Max Russi, afirmou que enxerga com bons olhos a possibilidade de entendimento entre os dois países, mas vê com certa distância o fim do tarifaço. O Max disse o seguinte, rapaz, tomara dizer que eu acredito primeiramente que não, mas posso dizer que eu torço muito. Existiu aí o contato, nós vimos pela mídia manifestação do Trump e também do Lula. Se houver esse entendimento, aí acho que é bom para o Brasil, é bom para ambos. O Brasil é um amigo do mundo. Não temos aí guerra com ninguém. Quanto mais trabalharmos uma boa relação, porque precisamos exportar. Se tiver um alinhamento e evitar aí essas tarifas, é significativo. Eu sempre defendo o diálogo. Tem mais informações aí, mais outras pessoas também se manifestando, dando opinião a respeito dessa fala do Trump em relação ao Lula, ocorrida no dia de ontem. Lorenberg, de forma muito mais breve, porque nós estamos com um assunto muito forte aqui, eu queria só uma pinceladinha sua. Entretanto, contudo, todavia,
o porta-voz, o chanceler aqui, o Mauro Vieira, na verdade, já postou respondendo que a agenda do Lula está cheia e que não há como confirmar essa ida aos Estados Unidos. Posicionamento do governo, não é? A gente torce para que mude de ideia, que ele vá por conta do tarifaço, para que se apazigue isso que o Max falou aqui, que a gente tenha um bom ânimo de se conversar e chegar num bom termo. Mas tem que realmente dizer que vai, e vai, né? Quando fala que vai, porque se não for, fica ruim. Aí vai continuar o mesmo problema. Paulo e amigo telespectador, apenas duas observações muito rapidamente. A primeira delas, não existe coincidência. A gente provoca as coincidências, mas as coincidências não se dão de forma natural. Aquele encontro na subsala ou antes da entrada do presidente estadunidense foi provocado. E foi provocado especialmente pelo presidente estadunidense que provocou o encontro. E naquele encontro, quem marcou a semana que vem para conversar, ou para conversarem, foi o presidente estadunidense. Foi ele mesmo que confessou isso em público. Quem assistiu o discurso, como eu assisti, todos os discursos, inclusive da Colômbia, do presidente da Colômbia, percebeu isso com clareza. Essa é a primeira observação. A segunda observação, amigos, o governo estadunidense é dividido em duas alas. Agora está muito clara essa divisão. Numa ala mais radical, mais forte, com relação à ideologia, está do lado do Rubio. Toda a questão de sanções dá por essa ala do governo. A outra ala do governo estadunidense não comunga com essa primeira. É essa outra ala que tem recebido as reclamações de empresários estadunidenses, de empresários brasileiros, inclusive, do consumidor estadunidense. Então, essa outra ala tem dado um pouco mais de receptividade para essas reclamações. E essa outra ala, em um dado momento, sobrepõe-se a essa primeira ala. E é essa ala que provocou aquilo que as pessoas chamam, que não existem coincidências. Há uma provocação para isso. O encontro fica para a semana que vem, eu já entro na segunda observação para finalizar. O encontro não deve ser pessoalmente, mas pode ser por telefone, pode ser por uma série de coisas, porque quem marcou a data para a semana que vem foi o presidente dos Estados Unidos. O Lula voltou na quarta-feira. Não tem como ele voltar na segunda para o encontro com o presidente, mas pode ser falado isso com tranquilidade por telefone, até porque o momento exige isso. Só concordo com o Lorenberg, eu discordo de algumas coisas que o Lorenberg disse aqui. Uma coisa que eu concordo é que o assunto é grave e que há que se ter bom ânimo de ambos, não é? E acordo, tem que ser data, tem que ser de forma... todo mundo tem que concordar, né? As duas partes têm que concordar. Eu discordo que o Marco Rubio e os demais estejam falando em línguas diferentes. Todos, absolutamente todos os subalternos do Trump, obviamente, eles rezam a cartilha do presidente, como o Lorenberg chamou, estadunidense, né? O presidente norte-americano. Então, nada é feito sem o consentimento, senão ordem do... É uma estratégia. O Trump é um grande estrategista. Então, a minha opinião é que existe... o convite foi feito, não importa quem fez, existe um drama. O drama que está vivendo são os brasileiros. Estão vivendo são os brasileiros, os produtores, essas tarifas de 50% aí. Se tiver bom ânimo do governo brasileiro, vamos lá colocar, calçar a botina da humildade, vamos lá conversar. O telefone não vai resolver. Se ele for atendido, e acho que não será, se acontecer por telefone, não vai atender. Vai lá, não precisa ser amanhã. Marca, Trump, semana que vem, tá bom? Beleza, marca o dia, nós vamos lá e conversamos e tal. Só que eles estão querendo fugir, porque estão tendo esse pressentimento de que haverá um vexame mundial, como houve com o Zelensky.
E aí, porque é feito num salão, uma espécie de salão oval lá, e aí a conversa é na frente da imprensa, né? E tudo que eles conversam ali não tem nada secreto, é tudo em público. Bora ver. Eu torço para que o Lula aceite, que ele vá, que a conversa seja saudável, não é? Cada um vai ter seus pontos de divergência, cada um vai ter sim. Agora, é assim, ninguém, 5 dedos, são todos diferentes. Há que se sincronizar para que ambos façam o movimento de pegar alguma coisa. É um exemplo para ilustrar, não é? Então, assim, eu acho que tem que ter boa vontade de ambos de fazer o negócio acontecer. O que não pode é continuar aí o tarifaço de 50% e a gente que está pagando, porque o empresário, o produtor, vai transferir isso. Ele vai ter aí prejuízo e vai transferir isso. Quem que vai pagar esse prejuízo? Esse rapaz aqui, aquele outro ali, essa moça bonita aqui, eu, todos nós, porque aí vai ser transferido. Não existe almoço de graça. É só a minha opinião. Eu acho que tem que ter mais boa vontade aí de resolver o negócio, enxergar politicamente o que significa esse encontro e ao cabo ver que isso vai resultar, né? E no meu ponto de vista, a gente precisa se livrar dessa questão aí do tarifaço. E a gente retoma aqui com a Mileide de Oliveira, que é psicóloga lá da Secretaria de Estado de Saúde. A Mileide também é cantora. E ela falava aqui, ela pensa que passa tudo batido. Assim. Ela falou assim que quando eu fiz aqui o anúncio testemunhal do Viva Seu Bairro, que vai estar lá no Vitória Régia, ela contou, Lorenberg está aqui que não me deixa mentir. E ela contou que já cantou lá no Viva Seu Bairro. Né? Uhum. E a Mileide é cantora. A gente fala que é psicóloga, mas é cantora profissional mesmo, entendeu? Então, ela está aqui, inclusive vai cantar daqui a pouco para a gente aqui. Então, olha só, não vai cantar porque a gente não programou nada para cantar aqui. Mileide, a questão da depressão propriamente, eu falava agora há pouco, o que nós podemos fazer para a depressão, né? Eu continuo dando voz e vez às sugestões, às opiniões nesse sentido. Uhum. Como fazer, como enfrentar essa doença? Primeira coisa, antes de enfrentar, como identificar a doença, não é? Por meio da psicologia, a gente consegue identificar que a pessoa está passando, não sei necessariamente falar que ela está doente, diagnosticar, mas a gente consegue, por meio da conversa, identificar isso? Eu já meio que abordei isso no comecinho, mas eu queria esmiuçar mais o assunto. Sim, claro. No atendimento psicológico, com certeza, né? A gente tem alguns critérios que seguem para fechar um diagnóstico e a gente identifica quando tem ali um humor que fica persistentemente triste, né? Mas também a tristeza é um principal marco, mas existem outros que são importantes a gente destacar, porque nem todo mundo fica com a tristeza aparente, né? Por exemplo, muitas vezes, especialmente homens, manifestam muito mais a agressividade do que o humor deprimido, triste, né? A pessoa com aquela irritabilidade persistente, que acompanha a pessoa, a apatia, né, que é quando a pessoa realmente não sente mais, tem realmente um humor mais baixo, estou tentando evitar aqui termos técnicos, né, mas perde prazer em coisas que antes traziam um bem-estar, então aquilo parece não ter mais graça para ela, né? É como se a pessoa colocasse ali estivesse com uma lente em que tudo fica mais sem graça, mais cinzento, vamos dizer assim, né? Então, ela vai se distanciando, muitas vezes pode haver um isolamento maior, né? Não querer sair de casa, até casos em que a pessoa abandona o autocuidado, né? E aí a gente está falando assim de não fazer a higiene básica, não querer se alimentar, e são casos bem graves, né? De não ter energia para sair da cama. Então, assim, não estamos falando de uma tristeza qualquer, né? Eu sei que caiu muito no senso comum falar eu tô deprê, né? Eu tô deprê.
Mas a pessoa que fala, eu tô deprê, fiquei deprê, nesse sentido mais coloquial, ela tá falando dessa tristeza que nos acomete hora ou outra na vida. Uma depressão, ela é uma patologia grave e que precisa de acompanhamento. E não é frescura, viu, gente? Não Tem alguém mesmo. que alega isso, a pessoa dificilmente vai alegar que está com depressão, mas pelos sinais... E aqueles sinais não são mimimi, para usar um termo também que é da moda, né? Não é mimimi, pode ser algo... Pode ser mimimi? Pode, mas pode ser também que seja algo muito mais grave. E aí que está aquela... Não deixar a coisa passar. Está passando na sua frente, você tem que se atentar e estender a mão, usar da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, fazer o bem, estender os braços e abrir o coração para absorver aí, ajudar um próximo, um amigo, às vezes até que você nem conhece, está no teu trabalho, ou você tem um convívio muito relativo, muito esporádico, ajude, porque isso pode fazer a diferença. Eu vou continuar, eu sei que ela está querendo emendar aqui, mas eu tenho que fazer porque estão gritando aqui no meu ouvido, aqui tem um rapaz aqui que está gritando no meu ouvido aqui, que tem que ir para o intervalo. É 1 minuto e meio, o Lorenberg também está doido para fazer pergunta. 1 minuto e meio, a gente volta com a Mileide e com o Lorenberg, não fique em deprê. Eu já volto com você aqui perguntando. A gente volta num instante só. De volta aqui com a Mileide Oliveira, psicóloga da SES. Eu estava conversando aqui há pouco, encerrei o bloco anterior, e antes de chamar o Lorenberg para abrir o bloco de perguntas aqui, eu vi que ela queria emendar alguma observação aqui naquilo que eu estava falando. Você pode ficar à vontade. A respeito, a gente estava falando da questão da depressão, né? Como adoecimento, e de quanto que é importante, você salientou muito bem, Paulo, que não é frescura, não é falta de fé, né? Às vezes as pessoas também tendem a esse lado, e é importante entender que é preciso uma intervenção. E aí essa intervenção pode ser de vários setores. Saúde mental se faz a muitas mãos. Não é um tema só da saúde, por exemplo, da Secretaria de Estado de Saúde, né? É um tema que compete a outras áreas também. Para ter a saúde mental, é preciso ter dignidade, né? Nos modos de viver, ter acesso a tratamento, ter acesso a trabalho digno, alimentação, momentos de lazer. Então, assim, saúde mental se faz olhando para muitas dimensões, né? Então, é claro que aqui nós vamos indicar, é importante o tratamento psicológico, se necessário, psiquiátrico também, mas essa pessoa precisa de suporte de toda uma rede, seja profissional, uma rede de apoio profissional, uma rede de apoio pessoal também. Ela vai precisar desse familiar, dos amigos, né? Porque a tendência dela, enquanto uma pessoa que está nesse processo de adoecimento, é um isolamento maior. E as pessoas conseguem, muitas vezes, mascarar os sintomas. Entendi. Né? Fingir ali uma alegria que... Consegue disfarçar, né? Dar uma boa disfarçada. Lorenberg, por favor. Eu gostaria muito de uma reflexão sua agora. Eu encontrei num trecho de um artigo científico de 4 ou 5 autoras, e entre elas a Daniela Dias, que fala sobre o suicídio no meio policial militar em Minas Gerais. Eu destaquei um trecho, vou ler esse trecho e gostaria de um comentário da senhora, de uma reflexão da senhora. Entre aspas, a atividade policial traz consigo fatores estressantes, os quais, somados às características de sua vida privada, se tornam determinantes de comportamento suicida. Tal atividade é considerada, em nível mundial, como uma profissão com probabilidades de morte por suicídios maiores. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-la, até porque todos nós sabemos que existem algumas áreas do trabalho, de atividade profissional, como a educação, a saúde e agente da segurança pública, muito vulneráveis essas áreas. E são mesmo, Lorenberg. É sabido, né, que a classe policial, enquanto classe trabalhadora,
ela tem um número aí de suicídios grande, e isso se deve a esse acúmulo de fatores de risco, né? Quando a gente vai falar do suicídio, a gente fala que existem fatores de risco que podem acabar nesse desfecho, né? Trágico. Um deles, eu vou destacar, é o que as próprias autoras trouxeram, que é o fator estressante, né, os fatores estressantes, porque o próprio trabalho traz a condição, especialmente a gente está falando desses trabalhadores que estão na rua, né, vivenciam situações de ali, né, então assim, a questão da violência, a questão do nível de estresse inerente ao trabalho, e tem um outro fator que é o acesso a modos letais de executar essa tentativa de suicídio. Então, por que acaba também tendo um número de mortes grande? Porque eles têm acesso a meios que são altamente letais. Quando a gente fala do suicídio, a diferença, por exemplo, entre homens e mulheres, os homens, eles morrem mais por suicídio, né, e as mulheres costumam ter mais tentativas, porque costumam usar meios em que ainda é possível socorrer, né, e ter mais sucesso nesse socorro. Os homens tendem a usar métodos que são mais fatais, assim, mais diretos. E um policial, por ter acesso à arma de fogo, né, acaba tendo aí somado esse grande fator de risco, né? Então, é muito importante, é importante que a instituição, né, dê suporte a esses profissionais. Só que é um problema complexo, né? Porque assim, é importante a gente entender que o suicídio ele é multifatorial. Ele não é só uma causa individual, não é um problema individual, né? Por exemplo, se você tem toda uma classe sofrendo com isso, é sinal de que tem uma questão ali que é do contexto também, né? E fica como desafio para a segurança pública e para a saúde pensar em como prevenir suicídio, né? Considerando que os fatores estressores são inerentes à prática policial como ela é hoje, né? Então é realmente bastante desafiador. E aí é importante ter protocolos de rastreio, né? Para que, ao observar ali indícios, né, sinais, a própria instituição possa tomar algumas providências, né? Eu quero mandar um beijo para Maria Luísa, lá do Parque Cuiabá, está aqui acompanhando com a gente, com o Luiz Antônio, que é olha que bacana, o Luiz Antônio, Maria Luísa e Luiz Antônio. São marido e mulher. São casados, que eu quero dizer. De vez em quando, banando tudo aqui, acabo... lá do Jardim Florianópolis, cadê, rapaz? Eu marquei aqui, eu estou perdido aqui. A Tâmara Corrêa, do Jardim Florianópolis. Está perguntando para mim aqui no grupo do Zap do Opinião. Paulo, mas eu tive problemas... Eu fiquei muito, como é que é? Muito tristonha quando eu tive meu segundo filho, pós-parto. Isso é muito comum, né? Existe, tem ou teria que ter um acompanhamento da psicologia pública para essas mulheres? Porque Nossa. eu falo porque eu tenho lugar de fala, né? Do meu primeiro filho. Houve assim uma situação, não sei se a mulher se sente fora anormal, se sente muito mal querida, e amor não falta, né? Muitas vezes, no meu caso, não faltou, mas mesmo assim é difícil de conter aquela tristeza. O que você pode dizer aí para a nossa gloriosa? Eu quero agradecer pela pergunta, porque daí dá a oportunidade da gente também abrir, né, esse campo de discussão, que é a saúde mental materna, né? No caso, provavelmente, teria que ver se... É Tâmara, né? Existe um período de tristeza que é esperado e até natural, ali no puerpério, que é esse período, né, pós-parto, que ganha até um nome em inglês, que o pessoal chama de baby blue, que é uma tristeza. Imagina que tem toda uma questão hormonal acontecendo, um parto, né, uma gestação, um parto é um momento muito importante, muito impactante para o corpo e para aspectos psicológicos, na família, no cotidiano dessa mulher, muda tudo, né?
Então, uma série de mudanças muito drásticas, mesmo quando é o segundo filho. Você fala, mas não era marinheiro de primeira viagem. Não, mas não tem a ver com isso. O segundo filho chegou em outro momento da vida dessa pessoa, né? Isso pode trazer outras questões. Então, assim, só que o Baby Blue é diferente de uma depressão pós-parto. O Baby Blue, ele tem essa variação, tem uma tristeza, mas ele passa. Ele passa ali com a retomada ali com o apoio, com os hormônios, né, voltando ali para o teu funcionamento, né, normal. A depressão pós-parto já é um adoecimento. Quem tem uma depressão prévia é mais suscetível a desenvolver a depressão pós-parto. Quando tem a gestação e tudo, fica mais suscetível. Significa que vai ter? Não. Mas se tem um histórico, digamos que tem maior vulnerabilidade para desenvolver isso. Isso é muito importante. Você falou do acompanhamento psicológico, né? A gente tem acompanhamento psicológico na saúde pública. Tem. Só que de maneira mais ampla, né? Eu, pelo menos, não conheço. A gente tem... talvez seria importante trazer outras pessoas também para falar aqui, Paulo, mas é a Rede Aline que está sendo organizada para esse cuidado da saúde materno-infantil. Bacana. E aí eu não sei se está previsto nesse programa acompanhamento psicológico, mas eu, pelo menos, advogo na causa de que, da mesma forma que a gente tem pré-natal médico, a gente devia ter pré-natal psicológico. Tem uma pergunta também que chegou aqui no grupo, a Lisiane lá do Cidade Alta, meu filho Gabriel, ele tem 8 anos hoje, quando ele tinha 4 para 5 anos na escola, era terrível. A psicologia em casa que funcionava com ele, está dizendo aqui que era a sandália havaiana. A psicologia da Havaiana. Que a kkkk é porque ela está rindo, ela não quer dizer que ela batia, né? Mas só de mostrar já ficava... Mas existe uma forma mais eficiente de cuidar, de lidar com a criança, aquela criança terrível, buscando a descoberta. A minha avó chamava Malina demais, Malina aqui, Malina acolá. Tem uma forma mais eficiente. Bem rapidão, porque nós estamos encerrando o programa já. Mesmo? Olha, passou rápido. Olha, então vou aproveitar a pergunta para falar assim, é importante que a gente entenda algo de desenvolvimento infantil. Porque cada etapa do desenvolvimento apresenta necessidades diferentes. E para cada necessidade, os cuidadores, né, pais, enfim, os adultos responsáveis por essa criança, precisam entender. Tem coisas que são lidas como manha, como manipular. Birra existe mesmo, birra acontece. Mas tem pais que falam assim, esse bebê está me manipulando. Eu falo, eita, calma. Aí já é demais. A manipulação ela exige um desenvolvimento que esse bebê ainda não tem. Ele está testando o mundo, né? A questão que ela trouxe aí da psicologia da Havaiana, assim, a gente fala disso de uma forma muito séria, que isso é violência. Eu sei que é bastante banalizado. Bem que ela riu aqui e falou que é brincadeira. Colocou entre parênteses que é brincadeira, que ela não bate, Lisiane. Eu sei disso. Que bom, Lisiane. Ela falou assim, quando ela falou Havaiana, ela kkkk, brincadeira. Brincadeirinha. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Assim, popularmente faz parte da cultura brasileira e é uma coisa que a gente precisava mudar, porque é a gente tentar educar pela via da violência e não querer que a criança reproduza a violência. Isso aqui não é um problema sério? Os pais mimam suas crianças para pararem de chorar ou para ficarem quietas, dar um celular com joguinhos, para não sei o quê, com internet aí, não é? 1 minuto para a resposta. 1 minuto, vamos lá. Sim, é um problema. A gente entende que os pais... Lembra aquilo que eu falei da sobrecarga, da aceleração da vida? Tá tudo muito, né? Over, né? E a gente acaba, como estratégia, até para dar uma descansada, para ter uma paz, colocar o celular. Mas eu faço um alerta para os pais, que o dano costuma ser maior do que o benefício. Para o desenvolvimento humano, a gente está colocando uma ferramenta que é muito nova em termos de história da humanidade, né? E a gente ainda não tem, agora a gente está começando a perceber os impactos no desenvolvimento infantil e vida fora, né? Adultos também. Então, muito cuidado. Evitem o máximo que conseguirem. Exatamente. Quanto menos precoce for, melhor, porque com 3 aninhos... Nuremberg, a última pergunta ainda, eu reservei aqui um espaço para você que está com cara de pidão aí, quer perguntar mais, vai ter que ser rapidinha para uma resposta também rápida. Mas muito rapidamente, a Secretaria de Saúde do Estado está articulando ações de promoção da vida e prevenção ao suicídio. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta. Essa também com 1 minuto.
A gente tem toda uma área técnica. Eu atuo na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde. E tem outra coordenadoria de organização das redes de atenção à saúde, que também trabalham que tem uma equipe de saúde mental, fazendo todo um trabalho de organização da rede de atenção, né? Então, são os lugares em que as pessoas vão poder buscar ajuda. Enquanto promoção, a gente tem trabalhado em parceria com a educação, né? A gente faz trabalhos de formação ali voltado para os profissionais de saúde, às vezes online mesmo, webinários, falando sobre o tema, voltado para esse público, porque a gente entende que é preciso, são áreas diferentes, um faz a promoção da saúde, promoção da vida e prevenção, e a outra está trabalhando também numa dimensão de promoção, mas pensando nos serviços que a população precisa ter acesso. E aí eu preciso fazer aqui, aproveitar e fazer, aproveitando a audiência que a gente tem nesse programa, Paulo e Lorenberg, falando que é importante pedir ajuda. Opa, é verdade. muito importante pedir ajuda. E o SUS, ele tem mecanismos. A gente tem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Né? Não é um novo manicômio, eu faço questão de frisar isso, é um trabalho em liberdade, de acolhimento. Muito né? sério esse trabalho. Muito sério. Você pode buscar a unidade básica de saúde como uma porta de entrada, né, para todas as questões de saúde, para quem está com pensamentos, né, relacionados à própria morte, está num sofrimento intenso. A gente tem esses serviços à disposição, procure esses serviços. E para uma escuta mais imediata, a gente tem o parceiro, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, número 188, né, que é ali parceiro do SUS, para essa acolhida por telefone, pela internet, mais imediata, né? Mas eu aconselho, assim, procure ajuda, né? Converse com as pessoas com quem você confia, né? Porque isso pode fazer toda a diferença. E você pai, você mãe, você irmão, você qualquer membro, seja você quem for, olhe ao seu redor, aí, olhe ao seu lado. Começar do seu interior doméstico, aí, do seu lar. O trabalho também, pode ser que você possa ser tão útil, mas tão útil que pode ser o significado entre viver e deixar de viver de alguém. Então, é bom ter a perspicácia e, consequentemente, a empatia, e aí você vai estar sendo muito útil ajudando uma pessoa que está precisando, que tem dificuldade de falar. Meu modo de pensar, minha vivência diz isso, então eu tento praticar isso. E quero agradecer demais a Mileide Oliveira, vai cantar agora uma música que ela escolheu do seu repertório. Não vai cantar, não dá tempo de cantar. Eu queria que ela cantasse um do Belchior. O Belchior, um dos meus preferidos, né? Ele tinha uma música, tinha várias músicas, né? Ele estudava muito, inclusive psicologia, e ele tinha muitas músicas, tem uma que eu adoro, mas ele não vai ter como cantar agora, porque o horário de rede é horário de rede, a gente tem que obedecer. Agradeço de verdade aqui a Mileide, obrigado por ter vindo. A próxima vez você vai cantar, eu vou fazer você cantar aqui, eu vou pedir para você cantar aqui, porque ela é uma ótima cantora. Deixe comigo. Além de psicóloga, viu? Agradeço muito pelo convite. Paulo, Lorenberg, eu adorei, foi um prazer e estou à disposição. Obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Gilberto Figueiredo, a Ana também, assessora de comunicação lá da SES. E Lorenberg, até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui ao vivo, a gente vai falar, não lembro quem, o advogado e também contador Victor Negrão. Vamos falar sobre reforma tributária, vamos falar sobre muita coisa importante nesse sentido aqui no nosso Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.